Bom dia, amadinhos. Mais um toque de clareza. Já faz 2 meses da última vez que eu gravei um toque de clareza. Eu gostaria de estar fazendo esses vídeos com maior frequência, vocês me pedem, mas essa é a frequência que está sendo possível. Então, vamos aproveitar ao máximo, certo? Hoje eu estou aqui, eu não vim falar, apesar de que eu vou usar as cordas vocais e as palavras, eu vim ler. Já tem dias que eu tenho sentido o impulso, a necessidade mesmo de ler uma história muito bonita que eu já li para vocês há uns anos atrás. Quem me acompanha há muito tempo e viu essa leitura vai ver de novo. E eu queria contar para vocês uma história linda que é de um mestre, o mestre da chama amarela, um mestre ascenso do segundo raio, o raio da alegria do saber. O mestre Lanto. Uma história muito, 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 muito bonita. E antes de começar, eu quero agradecer a querida Maria Silvia Orlovas, que escreveu esse livro, Os 7 Mestres, Suas Origens e Criações. Quero pedir licença para poder ler esse trecho. Eu já encontrei esse trecho em PDF na internet também, e eu leio toda vez que eu me recordo dele. Eu quero pedir licença a ela e aos mestres ascensos para compartilhar essa linda história com vocês. É uma história de humildade. A vida de Mestre Lanto. Mensagem recebida no dia 20 de outubro de 1999. E aqui Narayani falando. Ouçam até o final. Mensagem recebida em 20 de outubro de 1999. A vida de Mestre Lanto. Eu nunca quis as honrarias do mundo dos homens, porque sempre soube que elas seriam tão passageiras como as nuvens. Eu nunca quis os amores e as paixões, que além de violentar o espírito, também violentam a alma e despertam desejos. Eu não quis porque sabia que amar, para mim, teria que ser algo infinitamente mais profundo do que apenas conhecer a paixão do corpo, os instintos que cada um pode perceber, pois até os animais copulam em busca do prazer do sexo. Eu vou reler. Quantos de vocês se identificam com isso? Quantas pessoas se identificam? A maioria vai dizer, de jeito nenhum, eu não sou isso. Mas tem pessoas que se identificam profundamente com isso aqui. Eu nunca quis os amores e as paixões que, além de violentar o espírito, também violentam a alma e despertam desejos. Eu não quis porque sabia que amar, para mim, teria de ser algo infinitamente mais profundo do que apenas conhecer a paixão do corpo, os instintos que cada um pode perceber, pois até os animais copulam em busca do prazer do sexo. Eu quis o amor, o verdadeiro amor. E eu sei que nem sempre esse amor é fácil de ser encontrado e partilhado. E em meio a profundos desencantos, segui por um caminho que não sabia onde me levaria. Sequer eu saberia dizer a vocês por que o fiz. E à medida que caminhei, os meus sapatos se romperam. E quando me vi descalço, me apercebi do tempo que tinha levado nessa estrada sem destino. E sem olhar a minha aparência, sei que os meus cabelos cresceram, que a minha barba apareceu no meu rosto, que havia pó debaixo das minhas unhas e que as vestes tinham se poído. Eu renunciei, sem saber que estava renunciando. Tanto andei, que não tinha mais consciência dos meus passos. Há muito havia passado a sede, a dor em minhas pernas, o cansaço nos meus braços. Há muito havia passado também as lembranças de minha casa, a lembrança do meu. O que era meu? Eu não tinha nada. Eu renunciei sem saber a quê, por quê
Se nada tinha, e a que renunciei? E quando no meu caminho vi muitos outros como eu, homens que não tinham amado, que não tinham criado família, que não tinham seguido os desafios do mundo da carne, eu me perguntava, a que eu renunciei? A que eles estão renunciando? Quem são eles? E quem sou eu? Muito me perguntei, e muitas vezes, quando a minha língua estava seca e nenhuma gota de água eu sabia onde encontrar, eu me perguntei, a que eu renuncio? A quem eu deixo de falar se a minha mente é mais feroz do que um abutre? A que verdadeiramente eu estou renunciando? Eu era muito jovem. Eu tinha um corpo muito saudável. E com este sentimento, pensando profundamente na renúncia, uma renúncia que eu não escolhi, mas que veio andando comigo, caminhando comigo, como eu transcorria. Novamente, e com esse sentimento, pensando profundamente na renúncia, uma renúncia que eu não escolhi, mas que veio andando comigo, caminhando comigo, como eu transcorria. Aos mesmos passos que eu andava, eu renunciava, sem saber que o fazia. E percebi que não renunciava, mas que fugia. E percebi que se calado eu estava, era porque não tinha com quem conversar. E então eu comecei a fazer o caminho de volta, o caminho de vocês, o caminho de cada um de vocês. Eu fui voltando a ser homem, fui voltando a ter desejos, fui voltando a ter sonhos, e não apenas aflições. Eu fui voltando a ter sorrisos, e não apenas lágrimas. Eu percebi que a maior renúncia, a verdadeira renúncia, é a das más qualidades. Eu percebi que a vida não deve ser renunciada e nem os prazeres esquecidos, porque eles voltam com uma voracidade tão grande que podem me consumir ao invés de guardá-los em meu bolso, puído e esfarrapado. E num dia de muito sol, senti quanto eu estava equivocado, dentro das minhas sombras, do meu orgulho, da minha pretensão e do meu medo. E nesse dia, a consciência da chama dourada caiu sobre mim. E na minha frente apareceu um mestre. Ele era muito menor do que eu. Fisicamente era apenas um homem pequeno. Mas a sua alma reluzia como reluzem as grandes almas. E a isso o meu coração palpitou. E como se fosse um gongo, uma campainha vibrou dentro de mim. E ele me disse, quer ser Deus, meu filho? E eu me espantei muito com aquela pergunta. E eu respondi, sim. Eu nunca havia pensado em ser Deus, mas disse sim. Naquele momento, que pareceu horas, eu pensei, Deus não sofre, Deus não tem que ganhar a vida, Deus não tem que ter dinheiro, Deus não tem que ter família, Deus não tem mulher, Deus não tem filhos. Eu quero ser Deus. Ele olhou para mim, sorriu e me disse, seja apenas homem. Apenas homem. E com essas palavras, da mesma forma que ele do nada surgiu, ao nada voltou. Eu não podia me apresentar imundo do jeito que estava em nenhuma cidade, porque assustaria não apenas as mulheres que eu estava desejando no meu íntimo, mas também as crianças e os cachorros. Quem iria ficar perto de um indigente imundo como eu estava? E eu me banhei num rio, e as águas antes claras, o rio era pequeno, ficaram imundas com a minha presença. E ali, mais uma vez abençoado pela chama dourada, este mesmo mestre apareceu, flutuando sobre as águas, e ele me disse, você não quer dificuldades? E eu rapidamente disse, não, não quero, por favor. E eu pensei, naqueles segundos que se passaram, nas minhas dificuldades que uma pessoa tem vivendo.
Perdão. E eu pensei naqueles segundos que passaram nas muitas dificuldades que uma pessoa tem vivendo. Pensei nos filhos que respondem, nas doenças. Eu pensei nos mendigos e disse, não, eu não quero dificuldades. E ele me disse, então, acaso, meu filho, recusas a vida? Eu não compreendi, mas tão aturdido estava, lavando-me, livrando-me dos piolhos, tirando de mim mesmo uma aparência que eu não tinha, que não o vi desaparecer como da primeira vez. E assim, limpo, eu continuei caminhando. Como não podia cortar os meus cabelos, eu os prendi nas costas e andei. Andei com o desejo de não mais ferir os meus pés. Andei esperando que alguém de boa vontade me desse uma roupa, uma túnica, para que eu pudesse novamente apresentar-me na sociedade. E numa noite, quando eu não tinha o que comer, de novo ele veio, e das suas mãos surgiram biscoitos, os mais deliciosos que eu já havia comido. E ele disse, lembras da tua mãe? E eu lembrei da minha mãe. Lembrei da humanidade da minha mãe. Lembrei dos erros da minha mãe. Mas isso fazia tanto tempo que lembrei também dos acertos. Eu lembrei do aroma da comida dela. Eu lembrei do carinho. Eu lembrei que ela me deu o corpo, que ela me emprestou a chance de viver. E eu disse, sim, perdão, mestre. Perdão porque eu quis fugir por ser incapaz de amar. Perdão porque eu quis transformar o mundo ao invés de me transformar. Perdão porque eu quis ser mais o outro, um outro que eu criei para mim, do que eu mesmo. E ele me disse, percebes que traístes a ti mesmo? E aí as lágrimas vieram aos meus olhos e eu não pude mais conter. E mais uma vez pedi perdão. Perdão por fugir, perdão pela minha falta de coragem, pela minha falta de fé. Perdão por ter sido tão pouco e não ter desejado ter aceito ser homem. E num gesto de luz ele me tocou e eu me vi vestido com as mais belas vestes. Uma túnica dourada, enfeitada de vermelho. Eu parecia um rei. Eu me sentia um rei. E dos meus cabelos lavados e ainda empoeirados da estrada, ele fez uma trança e me disse, você é o seu único poder. Você é o seu único amigo. Você é a sua única força. Você é Deus. E quando ele tocou o meu coração, eu me senti como o próprio Deus. Aquele no meu caminho era a expansão do próprio Mestre Buda. E ele disse que quando eu estivesse velho, eu seria também um mestre. Mas que antes eu precisava ser homem. E contando a minha história, eu digo a vocês que foi muito, muito mais difícil ser homem, aceitar a minha humanidade, aceitar os meus desafios, aceitar as minhas qualidades para transformá-las. Tudo isso foi muito mais difícil do que me tornar um mestre. Hoje eu sou o Lanto, mas eu já fui homem, eu já fui sombra. E venho como o meu nobre amigo disse, incentivando vocês a plantar as suas maçãs. Sugiro, meus filhos, vivam como nobres, nobres almas, nobres destinos, nobres esperanças, para um mundo de realizações. Aceitem ser homens para se tornarem mestres. Esta é a minha mensagem. Coragem, aventura, amor, expansão da luz e dignidade. Fechem os olhos um pouquinho. Deixem essa mensagem se aprofundar em vocês. Eu não vou acrescentar mais nenhuma palavra. Espero em breve voltar aqui para compartilhar mais beleza com vocês.
Fiquem com Deus. Gratidão ao Mestre Lando. Gratidão a Buda. Gratidão a Jesus. Gratidão ao Pai Celestial e à Mãe Divina. Gratidão a todos os mestres que nos cuidam, nos guiam, nos protegem, nos amparam e incentivam na luz. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Namastê.